Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano, professor de ciência do 7º ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 11. Essa videoaula tem como objetivo trabalhar sobre os protistas, capítulo 8 do livro didático de vocês. Dentro dos protistas eu vou trabalhar a diversidade de protistas, os protozoários e a saúde humana. Para facilitar, por gentileza, pega o livro no capítulo 8. Diversidade de protistas. Dentro do grupo dos protistas, engloba os mais variados organismos, que podem ser unicelulares ou multicelulares. Quanto à nutrição, podem ser classificados em heterótrofos ou autótrofos. Heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, e autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Entre os grupos de protistas, vamos destacar os grupos dos protozoários e o grupo das algas. Nessa aula de hoje, eu vou trabalhar exclusivamente os protozoários. E na outra aula, vou trabalhar o grupo das algas, que também faz parte do grupo de protistas. Lembrando que todos os representantes dos protistas, eles são eucariontes quanto à estrutura celular, possuem membrana nuclear. Se são eucariontes, eles pertencem ao domínio Eucária. Vamos conhecer um pouco mais sobre os protozoários. Características gerais dos protozoários. Eles podem ser unicelulares, eucariontes, heterótrofos, que podem ser de vida livre ou parasitária, podendo ser encontrados nos mais variados ambientes. Lembrando que os protozoários, em particular, quanto ao número de células, são unicelulares, quanto à estrutura da célula, são eucariontes. E quanto à nutrição, todos são heterótrofos, porque não produzem seu próprio alimento, se alimentam de outros seres vivos, podendo ser de vida livre, sem causar doença nos seres vivos, como nos animais e nos artrópodes, inclusive na espécie humana, e também tem aqueles parasitas, que podem viver no corpo de outros seres vivos, inclusive em nossa espécie. Os protozoários, eles são classificados de acordo com a presença ou ausência de estrutura de locomoção em 4 grupos principais. Quais são eles? O grupo dos pseudópodes, o grupo dos flagelados, e o grupo dos ciliados, e grupo dos esporozoários. Vamos conhecer os pseudópodes. Pseudópodes são todos os protozoários que possuem prolongamento da membrana plasmática, formando falsos pés, que são usados tanto para a locomoção como para a captura de alimentos. O que são pseudópodes? Pseudo significa falso e podo significa pés. Então, traduzindo, pseudópodes, falsos pés. Existem diversas espécies de amebas. Algumas espécies podem causar doença nos seres humanos. Então, quais são os representantes do grupo dos pseudópodes? As amebas. Entre as amebas que causam doença na espécie humana, eu destaquei 2. Entamoeba histolítica e Entamoeba gingivalis. A Entamoeba histolítica, ela causa a disenteria amebiana, que pode ser adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados, como frutas, verduras e legumes. A Entamoeba gingivalis causa infecção na gengiva e ela pode ser também adquirida por meio de água e alimentos contaminados. Aqui está mostrando 2 grupos de amebas. Na imagem superior está mostrando aqui as amebas de água doce em um processo de alimentação. Como eu falei, os pseudópodes, que são dobramentos da membrana celular ou membrana plasmática, elas podem usar tanto para a locomoção como para a captura de alimento. Na imagem aqui está mostrando uma ameba se alimentando. Ela está dobrando o seu citoplasma e vai envolver o alimento, que está aqui em rosa. Ela vai fazendo o tipo de uma boca, depois ela englobou todo o alimento. Lembrando que o alimento englobado, ele não entra em contato com o citoplasma da célula hospedeira. O que é que ele vai fazer? Ele vai formar um vacúolo chamado de facossomo. Aí vai digerir o alimento. Depois que esse alimento é digerido, o resto não digerido vai ser liberado pelo processo de plasmocitose. Na segunda imagem está mostrando aqui
uma ameba de água salgada. Ela tem vacúolos grandes, vacúolos contráteis, e tem aqui os pseudópodes, que são prolongamento do citoplasma. Lembrando que as bactérias, ou desculpem, as amebas, elas podem ter a forma que quiserem, e elas se locomovem usando os pseudópodes e vai usar eles também para capturar alimento, englobar o alimento. Espero que ficou claro aí o grupo dos pseudópodes. Segundo grupo de protozoários, flagelados. O que são protozoários flagelados? São aqueles que se deslocam por meio de flagelos, podendo ser um ou pode ser vários flagelos. Só que os flagelos são prolongamentos longos da organela centríolo, que utiliza tanto para a locomoção quanto para a captura de alimento. Existem diversas espécies de flagelados que podem viver na água, em locais úmidos ou no corpo dos seres vivos, como por exemplo os Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, a Leishmania, que pode ser a Chagase, Brasiliense e a Gambiense, que causa a leishmaniose, e a Giardia lamblia, que causa a giardíase. Eu citei aqui 3 exemplos de protozoários flagelados que causam doença na espécie humana. O protozoário Trypanosoma cruzi, ele causa uma doença conhecida como doença de Chagas. Eu vou explicar mais detalhado mais à frente. A leishmania, ela causa a leishmaniose, só que existem diversas espécies. No Brasil, existe a Chagase e a leishmaniose brasiliense, que causa a leishmaniose. E a Giardia lamblia causa a giardíase. Lembrando que o Trypanosoma cruzi e a leishmania, elas precisam de vetores, que são mosquitos específicos que vão transmitir a doença para o ser humano. A Giardia lamblia, ela é adquirida por meio de água e alimentos contaminados. Como vocês observarem aqui na imagem, aqui a primeira, a Giardia, ela tem 4 flagelos. O Trypanosoma e a leishmania só tem um flagelo. Todos esses 3 grupos são um grupo de flagelados que causam doença na espécie humana. Ciliados. O que são cílios? São filamentos semelhantes a flagelos, porém bem menor e bem numerosos, que auxiliam na locomoção, captura de alimento. E existe uma diversidade de espécies que podem viver na água do mar, na água doce, em locais úmidos, e pode ser parasita de insetos e animais, e pode causar doença. Em destaque, eu coloquei aqui 2 exemplos de ciliados. O Balantídeo cóleo, que causa a disenteria em humanos, é o ciliado conhecido que causa doença. O Paramécio, ele é um ciliado de vida livre, é encontrado principalmente na água doce e ele não é parasita da espécie humana. Ele vive livremente no ambiente, sem causar danos à nossa saúde. Aqui tem na imagem, primeiro, o Balantídeo cóleo, que causa a disenteria nos humanos, que pode ser adquirido por meio de água e alimentos contaminados, principalmente frutas e verduras. Como você observa aqui, ele tem o citoplasma, tem o núcleo, organelas no interior do citoplasma, tem a membrana celular e tem as ramificações dos centríolos que formam os cílios. Vocês podem observar aqui que ele tem centenas de cílios. E esses cílios só pode ser visto com microscópio de alta precisão. A segunda imagem é o paramécio, um ciliado que não causa doença nos seres humanos. Ele tem os vacúolos contráteis, que vai controlar a quantidade de água no interior do seu corpo. Eles possuem um núcleo, possuem várias organelas e tem aqui na parte externa a membrana celular os cílios, que são usados tanto para a locomoção quanto para a captura de alimento. Eu acho que ficou claro aí os ciliados. Vamos ao grupo dos esporozoários. Protozoários esporozoários, eles são parasitas, não apresentam estruturas típicas de locomoção, eles se deslocam por meio de deslocamento ou torção do corpo. O exemplo mais comum de esporozoários que causa doença na espécie humana é o protozoário Plasmodium. Só que no Brasil tem 3 espécies de protozoários do grupo dos Plasmodium. Eu vou trabalhar mais à frente no decorrer dessa videoaula.
Aqui está mostrando uma lâmina, onde tem aqui em roxo 2 esporozoários, que são protozoários causadores da malária. Eles afetam principalmente as células do fígado e as hemácias. Geralmente deixa a pessoa amarela ou pálida. Os protozoários e a saúde humana. Existem diversos protozoários parasitas da espécie humana que causam doença. Entre essas doenças causadas por protozoário, eu destaquei aqui a entamoeba histolítica, que causa amebíase ou disenteria amebiana. Ela é adquirida por meio de água, alimentos, frutas e verduras contaminadas. A prevenção: tomar água filtrada, clorada ou tratada e lavar bem as mãos e colocar frutas, verduras e legumes em uma solução de hipoclorito de sódio por no mínimo 5 minutos, que é para destruir as amebas e evitar a amebíase. A leishmaniose é outra doença humana, que no Brasil ele pode ser transmitida pela Leishmania brasiliense, a Leishmania chagas. A leishmaniose ela era conhecida popularmente como mosca de Bauru, porque causava ferida na pele das pessoas contaminadas. O vetor da leishmaniose é o mosquito palha. Ele vai elevar em seu intestino os protozoários Leishmania, que pode ser brasiliense, chagas, gambiense. E nos cães, ela é conhecida como calazar. Por isso que quando os cães têm a doença, eles geralmente são sacrificados, que é para evitar deles serem o local onde vai abrigar esses protozoários. Como eles vivem em meio urbano, se o mosquito palha picar o cão, ele vai transmitir a doença para os seres humanos. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é um protozoário que vive no intestino do barbeiro, que é o vetor. O nome científico do barbeiro é Triatomas infectans, que transmite ao ser humano a doença chamada de doença de Chagas. Ciclo da doença de Chagas. Para que ocorra a doença de Chagas, primeiro é preciso que haja a infecção do barbeiro. O barbeiro contaminado, lá no seu tubo digestório, vai haver a reprodução do parasita. Ele transforma em umas larvas chamadas de trofozoído. Quando o ser humano é picado pelo barbeiro, ele tem o hábito de defecar no local da picada. A pessoa sem querer coça e vai esfregar as fezes e o protozoário, esporozoário, vai entrar na corrente sanguínea e vai ser levado pelo sangue para as células do coração. Lá nas células do coração, eles vão sofrer uma metamorfose e formar larvas aflageladas sem flagelo, que elas vão se reproduzir e vai causar morte do tecido do coração, fazendo com que o coração tenha insuficiência cardíaca e aumente o volume. É uma doença grave que, se não for tratada a tempo, ela pode levar o paciente a óbito. Existem outras formas de transmissão da doença de Chagas, entre elas o açaí e a cana-de-açúcar, se forem processadas sem higienização, pode esmagar os barbeiros contaminados e os esporozoários, que chamam de trofozoídos, eles podem ficar na polpa do açaí ou no caldo da cana e, se forem consumidos, a pessoa vai adquirir a doença de Chagas. Ela também pode ser transmitida por meio de transfusão de sangue contaminada. A malária. Eu disse para vocês que no Brasil existem 3 protozoários que causam a malária. Ela é uma doença endêmica da região norte do Brasil. Vários estados da região norte têm casos da malária, que leva centenas de pessoas a se infectarem anualmente e muitas acabam morrendo, porque tem 3 tipos de protozoário que causam malária. E o Plasmodium falciparum causa malária maligna, forma grave da doença que pode levar a pessoa a óbito. Quem é o vetor da malária? São os mosquitos do gênero Anopheles. Quais são os parasitas que existem no Brasil da malária? O Plasmodium vivax, que ele, quando a pessoa tem a Plasmodium vivax no seu organismo, ele vai ter febre de 48 horas, uma febre baixa, que ela, quando é tratada, ela não tem letalidade. O Plasmodium malariae
ele causa febre de 72 em 72 horas, que é 3 dias. O que diferencia o Plasmodium vivax da malária e AI é que um dá febre de 2 em 2 dias e o outro de 3 em 3 dias. Elas são as formas mais leves da doença. Geralmente ela é tratada e as pessoas têm febre baixa e não é fatal. Já o Plasmodium falciparum, ele causa febre de 36 a 48 horas. Essa febre é irregular, a febre alta. É a forma mais grave da malária. Ela afeta principalmente o fígado, as células do fígado e as hemácias, o que pode levar o paciente a óbito se não for tratado. Como é que se previne da malária? Uso de repelentes, combate ao mosquito, vetor, tratamento das pessoas doentes e evitar o foco da doença. Só que na região amazônica, muitas pessoas vivem na região ribeirinha, o que dificulta a prevenção. O ciclo da malária. O ciclo da malária se dá quando o mosquito do gênero Anopheles ele se contamina com uma pessoa contaminada, sugou o sangue de uma pessoa contaminada. Dentro do intestino do mosquito vai haver a reprodução desses parasitas, eles se reproduzem. Aí quando ele sugar o sangue da pessoa, por meio da saliva vai ser injetado na corrente sanguínea o protozoário. Os protozoários vão se deslocar na corrente sanguínea e vão atacar principalmente as células do fígado, o que leva a pessoa a ficar pálida, amarela, e muitas vezes a malária pode ser chamada de malheita ou impaludismo. E também a malária ela pode ser transmitida por meio através da placenta. Aí é chamada de malária congênita. Pode passar para a criança durante a gravidez. E quando a pessoa está com a malária, na sua corrente sanguínea fica os protozoários. Se o mosquito Anopheles picar a pessoa, ele se contamina e vai passar a doença para o próximo hospedeiro, e assim o ciclo se propaga. Espero que vocês tenham compreendido o grupo de protozoários, a classificação de protozoários, os protozoários e a saúde humana, as formas de prevenção. Eu deixo para vocês as atividades para ser desenvolvida a página 173, questões de 1 a 3. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.